Meus amigos, a terça-feira de hoje vai ficar para a história como uma das terças-feiras mais nervosas do ano. Por muito pouco mesmo, a tríade da soltura do Supremo Tribunal Federal não deu um duríssimo golpe no Brasil. Um golpe irresponsável, eu diria, que iria colocar em liberdade imediata todos os presos que estão cumprindo pena por decisão de primeira instância. Então, vou explicar o que aconteceu hoje. Vamos aos fatos desse dia conturbado, né? Um dia que foi muito conturbado e que mereceu, inclusive, a minha atenção de gravar esse vídeo. Como todos nós sabemos, né? Hoje ocorreu a última sessão do Supremo Tribunal Federal, presidido pela ministra Carmen Lúcia, que será substituída por Dias Toffoli. Dias Toffoli será o próximo presidente do Supremo. Muito bem. Então, ciente de que hoje seria esse último dia, né? Um dia que poderia garantir aquela mudança forçada do entendimento vigente sobre prisão em segunda instância, que é uma discussão velha, o ministro Lewandowski, combinado com Marco Aurélio Melo e com Dias Toffoli, aquela tríade, decidiu, por sua vontade, colocar na pauta de votação esse tema que é por demais polêmico, né? Um tema controverso, um tema bastante prejudicial ao Brasil, se for modificado o entendimento, prevendo eles que poderiam vencer a questão por 3-2, né? 3 votos, que seriam os votos do Lewandowski, do Marco Aurélio, do Dias Toffoli, e ficariam vencidos os votos do ministro Fachin e do Celso de Mello. Então, o caso já vinha sendo julgado por decisões individuais do Ricardo Lewandowski, né, que inclusive determinou a soltura de aproximadamente 20 condenados em segunda instância, por entender que a decisão da Corte, né, não pode ser aplicada em determinados casos. Então, veja bem, no entendimento do Ricardo Lewandowski, as prisões em segunda instância não podem ocorrer se o juiz de primeira instância determinar, né, na sentença dada que o réu pode recorrer em liberdade. Tudo bem, até aí vamos lá. Mas se a decisão de que determinar a prisão não tiver fundamentação ou estiver baseada nas súmulas, que são as normas internas dos tribunais, como é o caso das prisões determinadas pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região de Porto Alegre, sediada lá em Porto Alegre, que é exatamente o órgão recursal dos processos da Lava Jato, de Curitiba. Felizmente o Fachin foi mais astuto do que a tríade e evitou o desastre jurídico, seria o maior desastre jurídico do país, né? Que há meses vem sendo urdidos, esse desastre vem sendo urdido pela tríade de ministros da impunidade. Ele resolveu pedir vistas ao processo e melou o plano dos 3 defensores das celas abertas, como todos nós sabemos. Com essa intervenção, que foi mais do que oportuna, o ministro Fachin levou o processo para analisar com calma no seu gabinete, né? Então não tem prazo para devolver. E com certeza ele só vai devolver esse processo para julgamento quando o Toffoli sair da segunda turma para assumir a presidência e quando a ministra Carmen Lúcia sair da presidência para assumir o lugar do Toffoli nessa segunda turma. Então, o que vai acontecer é que, nessa ocasião, o ministro Fachin vai colocar em votação e a questão será decidida de forma completamente inversa do que vinha sendo programado. Ou seja, nós, brasileiros, vamos vencer essa questão por 3-2, graças aos votos do Fachin, da Carmen Lúcia e do Celso, sendo os votos vencidos, ao contrário do que vinha acontecendo, o Marco Aurélio e o Lewandowski. Essa turma não ficou nada satisfeita com essa mudança aí, né? Então, essa trama foi desmantelada hoje astutamente pelo ministro Edson Fachin,
né? Então nós vamos vencer mais essa etapa. Outra novidade de hoje, foi um dia bastante intenso, a procuradora Raquel Dodge mandou arquivar o processo contra Aécio Neves por falta de provas. Processo que o Aécio era investigado por supostamente ter enviado registros bancários falsos à CPI dos Correios em 2005 e 2006. Então essa decisão foi divulgada no mesmo dia em que outro tucano, o ex-governador do Paraná, Beto Richa, foi preso na operação realizada no Paraná, ele e a esposa. Então, com o voto do ministro Alexandre de Moraes, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal decidiu, por 3 votos a 2, rejeitar a denúncia pelo crime de racismo do deputado e candidato a presidente da República, Jair Bolsonaro. Ainda bem que livraram o Bolsonaro dessa injúria. E o ministro Celso de Mello, do Supremo, hoje, para surpresa geral, negou, no fim dessa tarde, de terça-feira, 11, o pedido do encarcerado Lula para garantir nas eleições de 2018, enquanto a Suprema Corte não julgasse o seu recurso, como era esperado pela sua defesa há bastante tempo. Então, o que houve foi que a turma do PT teve que ir lá na cadeia pedir as bênçãos do chefe, do capo e tuticap da organização criminosa, né, para retirá-lo da disputa e lançar em seu lugar o poste, o radar. O radar, aquele então prefeito de São Paulo, que no cargo de prefeito perdeu as eleições para o novato Dória no primeiro turno. Então não é de nada esse candidato. Então, até agora, a defesa de Lula, meus amigos, só tem levado chumbo grosso, chumbo muito grosso da justiça. Apesar de muito bem remunerados esses defensores, não ganharam uma ação em favor do presidiário Lula, nenhuma, só peia. A segunda turma do Supremo, hoje, federal, também determinou por 3 votos a 1 o arquivamento do inquérito contra a senadora Cátia Abreu, candidata a vice-presidente na chapa do Gargantão Ciro Gomes. Então, o caso foi levado à turma pelo relator Gilmar Mendes, veja bem, que foi o primeiro a votar nessa terça-feira pelo arquivamento, sendo seguido pelos colegas Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski. O Edson Fachin votou contra o arquivamento, né? E o Celso de Mello não apareceu na sessão para votar. Então, meus amigos, hoje foi um dia puxadíssimo no Supremo, um dia bastante interessante para o Brasil, porque felizmente chegou ao fim aquela celeuma, o joguete de protelações, né, do presidiário Lula querendo ser candidato a qualquer custo, querendo ultrapassar todos os limites jurídicos do Brasil para a satisfação sua pessoal. O Lula está minimamente preocupado com o PT, tanto que deixou para a última hora, e a sua decisão de postergar, esticar a corda até não poder mais, acabou prejudicando, e agora ele se ferrou de uma vez por todas, está fora das eleições e é considerado inelegível por 8 anos. Adeus, e o PT praticamente está morto, só quem não sabe disso é o bando petista. Um grande abraço.